Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Hércules Douglas e vou responder 20 questões sobre TC. Pessoal, as 10 primeiras questões vão ser sobre bases físicas, as outras 10 sobre protocolos. Bem pessoal, são questões que caem recorrentemente e em cada questão eu vou explicar o determinado assunto e os principais tópicos, tá ok? Então vamos lá. Bem, pessoal, o primeiro termo que cai recorrente em concurso é sobre pitch. O pitch, pessoal, nada mais é do que a distância que a mesa avança durante um giro de 360 graus do tubo dividido pela espessura de corte. Isso é um conceito, mas eu queria que vocês se atentassem principalmente no que está caindo bastante nos últimos concursos, tá ok? Que são esses dois detalhes aqui. Pessoal, temos aqui o pitch maior do que 1 e o pitch igual a 1. Quando o pitch, pessoal, é maior do que 1 ou em comparação ao número o pitch é maior, podemos observar aqui, ó, aqui como se fosse um exemplo de varredura. Que a varredura vai ser maior, tá ok, pessoal? A varredura vai ser maior comparada ao pitch menor. O tempo de exame, nesse caso aqui, como uma área maior foi irradiada, nesse exemplo, o tempo de exame também vai ser menor. Mas qual é o pequeno problema? A qualidade da imagem, pessoal. A qualidade da imagem nos pitches maiores vai ser menor. Justamente por isso, porque terá um gap aqui, ó, que é a distância dos slices, do corte, maior. Tá ok? Gerando mais artefatos, enfim. Tá ok? Esse é um grande detalhe que está sendo cobrado bastante em concurso. Outra coisa, falou em pitch, pessoal, lembre dos termos helicoidais. Já vi falando pitch convencional, o correto é sempre associar ao termo helicoidal, tá ok? E o pitch, pessoal, em outros concursos, eles cobram como uma divisão, que tem aqui a mesa deslocando 10 milímetros por segundo e uma espessura de corte por 10. Algumas literaturas você vai ver o termo assim, ó, pitch 1 por 1. Resumindo, é um pitch igual a 1, tá ok, pessoal? Mesa deslocando 20 milímetros por segundo, espessura de corte de 10 milímetros. Nesse caso, pitch igual a 2, tá ok, pessoal? Mesma coisa. Sendo assim, pessoal, como eu já expliquei, o pitch, certo? Quando maior esse pitch, menor vai ser o tempo de exame ou maior a área a ser estudada. Porém, uma redução na qualidade da imagem, pelos fatores que eu expliquei, tá ok? Outro termo, pessoal, que cai bastante é o campo de visão. O campo de visão, pessoal, ele nada mais é do que o que nós chamamos de FOV, que é a área a ser estudada, tá? O tamanho da área. Ou seja, pessoal, o conceito tamanho máximo do objeto que ocupa a matriz, tá ok? Temos também, pessoal, a matriz, que vai ser o nosso conjunto de pixels, que vão ser divididos em linhas e colunas, tá ok? E temos o FOV aqui, pessoal, que geralmente ele tem a numeração. Nesse caso aqui, ó, 25 centímetros, tá ok? Um exemplo. Questões, pessoal, que podem cair em concurso relacionado ao FOV é para você descobrir o tamanho do pixel, sabendo o tamanho do FOV e da matriz. Temos aqui um exemplo, pessoal. Temos aqui a matriz 512 por 512. Uma dica muito importante para vocês, tá? Toda vez, pessoal, que vocês verem o termo assim, matriz 512 por 512, 56 por 256, que vocês saibam, pessoal, que quando está em centímetros, temos que multiplicar por 10 para transformar em milímetros. Por isso que nesse exemplo aqui, ó, eu quero saber o tamanho do pixel. É pegar o campo de visão, que nesse caso é 25 centímetros vezes 10. Vai ser o quê? 250 milímetros, como está aqui no exemplo, tá certo? Dividido por 512, que já está em milímetro, tá ok? Geralmente, pessoal, a matriz sempre vai ser igual, teoricamente, principalmente para efeito de cálculo em concurso, para facilitar a sua vida, né? E o que acontece? Aí você divide, e nisso aqui, pessoal, você vai encontrar o tamanho, tá ok, pessoal, do pixel. Questão simples, que vale a pena você dar uma olhadinha nessa forma, tá bom? Temos aqui, pessoal, o exemplo também, ó, de FOV. Um FOV aqui, ó, nesse caso, deixa eu colocar aqui, nesse exemplo aqui, ó, um FOV, tá ok, pessoal, pequeno, um FOV pequeno vai me gerar uma ampliação da imagem
E um FOV grande vai me gerar uma desampliação da imagem. Vai ser uma imagem mais reduzida, tá ok? Tranquilo, pessoal? Cai muito em concurso também. Aqui, pessoal, como mencionei, ó, temos aqui o exemplo, tá ok? Aqui de uma matriz, aqui 512 por 512, temos aqui o FOV. As imagens, temos aqui pixel, imagem bidimensional, e o voxel, tridimensional, tá ok? Onde temos aqui uma profundidade. E basicamente é isso, pessoal. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Matriz, sempre, pessoal, vai ser um número de linhas primeiramente, de vezes o número de colunas. Isso é da matemática, tá bom? Isso é bem tranquilo. Temos também, pessoal, a escala Hounsfield, que a escala Hounsfield, pessoal, vai ser a unidade de medida do coeficiente de atenuação ao raio-x, que é determinado pela diferença de densidade de cada estrutura de corpo, tá, okay? Onde ele pega esses valores médios e temos vários valores de acordo com a estrutura, tá, ok? A ser estudado temos alguns valores, por exemplo, menos 1000, o ar, tá, ok? A água, 0, o osso cortical, aqui de 300 a 1000, certo? Temos essas variações de densidades, tá, ok? Baseado na escala Hounsfield. Onde, pessoal, temos os termos aqui, uma variação dos tons de cinza. Áreas brancas ou áreas mais densas chamamos de hiperdenso, tá ok? Áreas escuras chamamos de hipodenso e áreas medianas geralmente chamamos de isodenso. Tá? Não é muito chamado isso na literatura, mas alguns termos em concurso já vi nessa nomenclatura, ou seja, falou, pessoal, de hiperdenso e hipodenso, lembre de tomografia, tá ok? Outro termo que vocês podem verificar é o termo hipoatenuante, que é um sinônimo de hipodenso, ou hiperatenuante, tá ok? Que é o sinônimo de hiperdenso. Então vamos para a nossa primeira questão. Com base nisso, pessoal, podemos responder várias questões já, apenas com esses conceitos básicos, tá ok? Vamos lá. Primeira questão. Para melhorar a qualidade dos exames de TC e poder realizar uma adequada interpretação dos mesmos, é necessário a compreensão de alguns conceitos e terminologias. Correlacione as terminologias abaixo e marque a alternativa correta. Vamos lá. Pitch. Vamos aqui começar pelo nosso querido pitch, tá, pessoal? O pitch nada mais é, como já mencionei, a distância que a mesa avança durante um giro de 360 graus do tubo pela espessura de corte. Tá ok, pessoal? Ou seja, esse é o nosso pitch. Podemos observar, pessoal, que o pitch ele está no item, tá ok? B. Se nós olharmos, pessoal, aqui, já excluiríamos o que? Algumas questões, tá? Já excluiríamos aqui, ó, a letra A, que o item 1 é o D, 1 é o A, excluindo a letra B e a letra D. Certo, pessoal? Ou seja, por eliminação, sobraríamos apenas as questões C e E. Questão de lógica. Muito importante ter essa noção em concurso. Vamos agora para a nossa matriz. A matriz, pessoal, é uma grade formada pelos pixels da imagem. É descrita por dois valores. Lembrando que sempre começa pelas linhas, para depois ir para as colunas. E tem sempre formato quadrado ou retangular. Ou seja, pessoal, nesse caso, o item 2 vai ser a letra D. Vamos olhar aqui, ó. Já não pode ser a C, porque o item 2 não é a letra A. Nesse caso, pessoal, já temos uma resposta. Letra E. Tá ok? Vamos ver os demais. Terceiro aí, FOV. O FOV, pessoal, nada mais é do que o campo de visão, tá ok? E a unidade Hounsfield é a unidade de medida de coeficiente de atenuação ao raio X, que é determinada pela diferença de densidade de cada estrutura. Ou seja, pessoal, com esses conceitos, conseguimos responder essa questão tranquilamente, tá? Vamos para a segunda questão. Preencha corretamente as lacunas na assertiva sobre imagem de TC. Voxel, pessoal, é a menor unidade o quê? Tridimensional, pessoal. É o nosso tri. Tá ok, pessoal? É tridimensional e não bi. Já podemos excluir aqui, ó. E letra A, letra B, tá bom? De uma imagem digital, quanto menor o tamanho do voxel, quer dizer, pessoal, que quanto menor o tamanho dele, maior, tá ok? Maior vai ser a resolução da imagem, ou seja, mais detalhada vai ser essa imagem. Ou seja, os três itens continuam corretos.
E maior, pessoal, é a dose de radiação no paciente. Tá ok? Maior. Se você quer mais detalhe, terá que irradiar ainda mais o paciente, diminuir a espessura de corte e assim por diante. Podemos excluir apenas a letra D, que fala que é menor. Tá ok? Fala que é menor. Temos apenas duas opções, né? Temos aí o FOV, Field of View, que é a área do paciente efetivamente exposta aos raios-x. E quanto maior o tamanho do FOV, tá ok, pessoal? Quanto maior o tamanho do FOV, menor será a resolução da imagem, tá ok, pessoal? Menor será a resolução da imagem e maior vai ser a dose no paciente, tá ok? Maior vai ser a dose no paciente. Pessoal, para concurso, praticamente toda a literatura fala o seguinte, que o FOV, ele, quanto maior, menor resolução da imagem, tá ok? Por quê? Porque eles pensam o seguinte, tá? Da seguinte maneira, que quanto maior é o FOV, maior vai ser o tamanho do pixel. Se é maior o tamanho do pixel ou voxel, pessoal, menor a resolução da imagem. Esse é o fator que para concurso eu vejo que eles cobram bastante, tá certo? Ou seja, pessoal, para concurso é isso aí. Na prática nós sabemos que é um pouco diferente, tá bom? Mas para concurso eles consideram isso. Então, pessoal, nosso gabarito é a letra C de casa. Vamos para a nossa terceira questão. Sobre os parâmetros de controle de imagem utilizados no exame de TC, encontra-se o PIT, que foi introduzido com o aparecimento dos tomógrafos helicoidais. Marque a opção que indique qual a relação existente entre PIT, dose no paciente e resolução espacial. Pessoal, questão bem tranquila, como vimos. O aumento do PIT implica dose do paciente reduzida. Por que vai ser reduzida, pessoal? Porque vai ter maior distância entre os cortes. A mesa vai se deslocar mais, ou seja, vai ter uma maior distância entre um corte e outro. Ou seja, áreas do paciente não serão irradiadas como em pits menores, certo? E isso, pessoal, gera um maior ruído, gera uma menor resolução espacial axial. Ou seja, nossa resposta correta é a letra A. Tá ok, pessoal? Questão bem tranquila, baseada naqueles conceitos, certo? Quarta questão. O número de TC expresso em unidades de Hounsfield está relacionado a... Pessoal, como vimos, a unidade de Hounsfield está prática matemática, ele quer dizer o coeficiente de atenuação do voxel médio. Por quê, pessoal? Porque matematicamente são feitas vários cálculos, tá ok, pessoal? Para ter uma densidade média através do coeficiente de atenuação. Não esqueça, eu já vi muitas questões de concurso, certo? Falando apenas o termo voxel, tá? Esquecendo do termo médio, tá certo? Lembre sempre que é o termo médio, tá bom? Do coeficiente de atenuação. Beleza? As outras alternativas não têm nenhuma relação com a questão em si. Quinta questão, pessoal. Aqui são alguns dados da unidade de Hounsfield, tá? Queria que vocês se atentassem ao seguinte. Meios de contraste. Aqui, entre 100 a 300, o meio de contraste, a densidade de Hounsfield. A água, é muito importante saber que é 0. O ar, menos 1000, tá? Osso cortical, 1000, mas sempre existe uma variação, tá bom, pessoal? E outra coisa que eu queria que você preste atenção, aqui no fígado, mas nas partes mole em si, que aparentemente seguem esse valor de 40 a 60, ou entre 30 a 70, tá bom, pessoal? Esses valores para você ter uma base para responder algumas questões. Vamos lá, quinta questão. A unidade de Hounsfield é uma medida relativa das densidades das estruturas ATC. Aponte qual das alternativas não representa uma combinação de valor aproximado de unidade de Hounsfield com a estrutura apropriada. Ou seja, pessoal, não representa a combinação de valor aproximado de HU com a estrutura apropriada. Vamos lá, pessoal. Menos 1500. A, certo? Pessoal, vimos que é menos 1000, tá? Mas algumas literaturas já começaram a atualizar alguns valores, tá certo? Mas por um concurso, como vocês verem a questão assim, tá? Por exemplo, um valor diferente do que
esse aqui, ó, certo? Caia, marque sempre que está mais errada. Muita gente trocou recurso nessa questão, tá? Mas uma pessoa falou que com a estrutura, aqui, ó, a questão, a ponte quadrativa não apresenta uma combinação de valor aproximado, tá ok, pessoal? Por isso que nesse caso considera-se verdadeiro porque está um valor entre aspas mais aproximado, tá? Água 0, mais 400 cálcio ou osso, aproximação, mais 2.000 metal, também uma aproximação prática, tá? E pessoal, fígado com contraste, menos 40, não pessoal, não pode estar um valor negativo, tá? Por causa do fígado com contraste. Dessas aqui, pessoal, é uma questão que cabe recurso, tá? Por causa desse valor que está menos 1.500 A, mas já temos algumas literaturas que estão atualizando e colocando uma certa diferença. E nesse caso, pessoal, sempre marca mais errado, que nesse caso é a letra C, tá bom? Sexta questão. A respeito das técnicas e protocolos utilizados no exame de TC de abdômen, é correto afirmar que... Vamos lá, pessoal. Letra A, vamos analisar a letra A. Todos os pacientes submetidos a exame de TC abdominal recebem como protocolo obrigatório de rotina contraste oral. Obrigatório, pessoal. Esse termo obrigatório aí tá muito errado, tá bom? É muito errado, tá? É falsa essa alternativa. Letra B. O uso de contraste intravenoso fica a critério do operador do equipamento de TC. Não, pessoal, fica a critério do médico, tá? Isso aí é falso. Letra C. O pâncreas normal não contrastado apresenta o número de TC entre 30 e 40 unidades Hounsfield e capta contraste homogeneamente, até atingir entre 100 a 150 unidades Hounsfield. A administração de bolo de contraste. Pessoal, corretíssimo, tá? Isso está naquela variação de valores que observamos, tranquilo. E é correta essa alternativa. Vamos para a letra C. A visualização de cálculo renal só é possível após a administração de contraste endovenosa? Falso. Letra E. Para pacientes com trauma abdominal, a técnica convencional é a melhor opção, ao invés da helicoidal, pois permite rápida aquisição de dados em pacientes criticamente enfermos. Pessoal, não, a helicoidal é muito melhor do que a convencional, tá bom? Resposta letra C. Pessoal, para deixar claro e também com relação a citar alguns dados importantes que caem muito em concurso, queria falar um pouco sobre citar rapidamente as gerações de TC. Temos aí, pessoal, a primeira geração, que em concurso geralmente eles cobram o termo translação de detector simples, chamado de pencil beam. A segunda geração, translação de múltiplos detectores, chamado de fan beam. Terceira geração, com detectores móveis, chamado de arco móvel. Temos a quarta geração, com detectores fixos. Alguns livros falam de gerações, quinta geração, sexta geração, tá? Mas temos aí helicoidal e multicortes, e também temos a tomografia por feixe de elétrons. Pessoal, como dica de concurso, vejam sempre esses termos aqui, ó, pencil beam, fan beam, arco móvel, tá? Detectores fixos, helicoidal e multicortes, tomografia por feixe de elétrons. Isso facilita muito o aprendizado, tá ok, pessoal? E lembrar que essas duas gerações aqui, primeira e segunda gerações, estão proibidas pela portaria 453, tá bom? Exemplo aqui, pessoal, também que cobram bastante, diferenciar multi-slice de single slice. No multi-slice, geralmente, é um exame muito mais rápido, porque uma área maior do corpo vai ser irradiado ao tubo completar uma volta em torno do paciente, tá ok? Aquisição axial e volumétrica, tá? No caso, os aparelhos helicoidais até permitem alguns aparelhos fazer axial também somente, tá? Corte a corte e volume. O volume é mais realizado atualmente, pessoal. Por quê? Porque através do volume é possível reconstruir e fazer reconstruções que nós chamamos de MPR, tá ok, pessoal? Que nós chamamos de MPR, tá ok? Deixa eu colocar aqui só para deixar os impulsinhos, tá? MPR, tá? Chamado de reconstrução multiplanar. Fazemos o volume e reconstruímos os demais planos. Por exemplo, axial, transformamos em coronal ou sagital, por exemplo. Baseado nisso, pessoal, vamos responder a nossa sétima questão, tá? Então, vamos lá. A TC pode ser definida como um exame radiológico exibido com imagens tomográficas finais de tecidos e conteúdo corporal,
representando reconstruções matemáticas assistidas por computador. Analise as informações a seguir e assinale a alternativa correta. Vamos lá, pessoal. Todo equipamento de tomografia é chamado multislice é helicoidal? Verdadeiro, pessoal. Por quê? Porque o multislice é um avanço do helicoidal. Segundo item, nem todo equipamento de tomografia helicoidal é multislice. Com certeza, pessoal. Por quê? Porque o multislice é um avanço do helicoidal, mas um avanço a partir principalmente do número de canais. Geralmente acima de 2, já na literatura já considera-se multislice. Mas temos aí a helicoidade de 2 canais em si, tá bom? Um exemplo, tá? Terceiro, no equipamento multislice temos uma aquisição volumétrica, correto, como vimos no slide anterior. Então, todas as afirmações são corretas. Oitava questão. Com o advento da TC, a habilidade para diagnosticar a morfologia abdominal e pélvica foi significativamente acentuada. Devido à sua velocidade e precisão, a TC se tornou uma ferramenta de controle e tratamento eficaz para a doença abdominal e pélvica, e tem sido especialmente útil em casos de malignidade. Porém, em pacientes obesos que realizam exames de regiões espessas, produzem um artefato conhecido como ruído. Tá ok, pessoal? Coloquei essa imagem para falar de um artefato que cai bastante devido à falta de calibração do detector, que é chamado de artefato ring ou artefato anel. Artefato, pessoal, de volume parcial é um artefato onde é realizado um corte, e ao realizar esse corte, temos áreas de densidade muito diferentes, que geram sombreamento na imagem, tá ok? Esses, pessoal, são os artefatos mais conhecidos, aplicados em concurso, e temos também um artefato chamado de strike, certo? Que é um artefato gerado por materiais de alta densidade. Tranquilo? Nona questão. Uso de métodos matemáticos para a correção das informações coletadas pelos detectores permite a reconstrução mais detalhada de imagens de cortes axiais em TC. Está se falando de, pessoal, lembrou de métodos matemáticos? Lembre de transformada de Fourier, tá ok? Questão tranquila. Reconstrução não, projeção inversa filtrada não, e equação de Larmor é ressonância magnética. Décima questão. No que se refere aos detectores, é incorreto afirmar que são responsáveis pela captação da radiação que ultrapassa o objeto, transformando essa informação em um sinal analógico. Pessoal, essa é uma questão que é até possível de ser anulada, tá? Devido a esse termo analógico, tá? Mas para a literatura que ele for utilizado, o termo correto seria certo sinal elétrico. Tranquilo? Por isso que foi considerado esse item aqui falso, tá bom? Letra B. Permite determinar a quantidade de radiação que conseguiu atravessar o objeto sem interagir e, dessa forma, com o computador obtém a parcela do feixe absorvido no trajeto por ele percorrido. Pessoal, esse item aqui, ó, é um conceito, tá? Vale a pena ler ele, tá ok? Constantemente para fixar bem decoreba e está corretíssimo, tá? No caso, a resposta é incorreta, que no caso é a letra A, tá? Aí temos aí, pessoal, letra C. 3 fatores são preponderantes na eficiência do detector. Sua eficiência geométrica correta, pessoal, o que é isso? É a área do detector sensível à radiação. No caso, é sua eficiência quântica, é a quantidade de radiação que vai ser captada por ele. E sua eficiência de conversão do sinal é a transformação, tá ok? De radiação em sinal, tá ok? E o C, os aparelhos de TC podem utilizar 2 tipos de detectores. Câmeras de ionização, que geralmente tem a sensibilidade menor, tá ok, pessoal? Muito menor, utiliza geralmente o gás xenônio para captar essa quantidade de ionização através de sua própria ionização do gás. E detectores de estado sólido, que é chamado de detector certo cintilador. Tá ok, pessoal? Que geralmente é um termo material cerâmico, que é bem mais sensível, chega até ser 99% de sensibilidade, e é muito utilizado na prática, porém bem caro, tá ok? E geralmente utiliza esses 2 tipos. Tranquilo, pessoal? Nesse caso, eu queria a alternativa incorreta. Como falei aqui, ó, questão passiva de anulação, e a errada, a única letra A, tá ok? Bem, pessoal, terminamos a parte de princípios físicos. Bem, pessoal, vamos responder as 10 questões sobre protocolos de ITC. Vamos lá. Primeira questão.
A vantagem dos contrastes não iônicos sobre os iônicos é que os primeiros são sempre o que, pessoal? Os não iônicos têm menos efeitos colaterais. A dica que eu queria dar para vocês, pessoal, é que os meios de contrastes iônicos eles são dissociados em duas partículas, uma com carga positiva e outra com carga negativa. E o não iônico não libera partículas com cargas elétricas, tá ok, pessoal? Nesse caso, temos que saber que esses meios de contraste geralmente são mais ácidos e que são divididos também em vários tipos de monômeros e dímeros, tá ok? Dependendo da quantidade de benzenos ou anelbenzênicos, tá ok, pessoal? Geralmente, devido os iônicos serem dissociados em duas partículas, eles são o quê? Eles vão possuir uma maior osmolaridade, tá ok? E já os que possuem menor, pessoal, são os dímeros não iônicos, que são chamados de isosmolares, tá ok? Fica aí essas dicas para concurso que creio que pode ser cobrado ou não, tá bom? Segunda questão. A tomografia computadorizada de alta resolução do tórax surgiu fundamentalmente para avaliar algumas patologias do tórax, em especial dos pulmões, com alta qualidade de imagem. Sobre o referido exame, analisa as afirmativas abaixo. A reconstrução da imagem é feita utilizando algoritmo de alta frequência espacial. Correto, pessoal. Quando fala assim, lembre sempre de matriz. Alta frequência, maior número da matriz, menor o tamanho do pixel, maior a qualidade, tá bom? Melhor os detalhes também. Segundo, algumas vezes podem ser solicitadas imagens com o paciente em posição de pronação, decúbito ventral, para distinguir densidade fibrosa posterior. Pessoal, uma pergunta bem prática e isso está totalmente correto também, tá ok? Terceiro, é um tipo de exame feito com cortes muito finos. Pessoal, 1 centímetro, não, corte fino é em milímetros, tá ok? Isso não tem nada a ver, deixa eu botar aqui um momentinho. Beleza? E que normalmente são realizados sem administração endovenosa de meio de contraste. Isso aqui está falso, tá ok? Temos aí os itens 2 e o item 1 verdadeiro. 4. Os filmes devem ser documentados com tamanho de imagem grande, muito bem, e algumas vezes somente com imagem de janela pulmonar, ou seja, sem janela mediastinal. Também a questão prática está correta. Nesse caso, pessoal, temos aí os itens 1, 2 e 4. E baseado nisso, pessoal, temos aqui um exemplo, tá? Duas imagens. Duas imagens que possuem, tá ok? Dois tipos de janelamento. A primeira imagem é chamada de janelamento, tá ok, pessoal? Para partes mole. E a segunda, no caso aqui, para janelamento para parte óssea. Uma dica para concurso, pessoal, é o seguinte. Geralmente eles falam a janela ampla. Uma janela ampla é que possui muitos tons de cinza. Se ela possui muitos tons de cinza, ela tem menos contraste, tá ok? E a janela, pessoal, é baseada na questão do contraste e da densidade óptica. O contraste é chamado de largura e a densidade óptica é chamada de level ou centro, tá ok? Fica aí essa dica caso seja cobrado no concurso, tá bom? Terceira, sobre TC helicoidal para estudo dos rins, assinale a opção correta sobre a técnica de realização do exame. Letra A. A técnica não deve ser direcionada de acordo com o problema clínico, não deve ser direcionada, viu, pessoal? Nesse caso, ó, item está o quê? Falso, tá bom? B. Deve-se evitar utilizar os mesmos parâmetros de controle, como por exemplo KVP, MAS, espessura de corte, campo de visão, para os estudos pré e pós. Deve-se evitar. Isso aqui está falso, pessoal. Tem que manter o mesmo parâmetro, tá bom? Letra C. Os exames devem ser sempre realizados com uso de meios de contraste iodado com administração endovenosa. Deve ser sempre. Olha o termo distrator aqui, ó. Sempre. Nem sempre, viu, pessoal? Falso. D. Pacientes com insuficiência renal, em alguns casos, devem receber meio de contraste por via oral, porque alças intestinais não pacificadas podem simular massas perirenais e linfonodulias retroperitoneais. Corretíssimo. Ok? Letra E. Em caso de TC trifásico, os pacientes devem receber meio de contraste via oral nas seguintes fases: córtico-medular, nefrográfica e excretora.
Lembrando, pessoal, que TC trifásica realmente tem essas fases, corte medular é chamado de arterial, nefrográfica portal, escritura, ou equilíbrio, algumas literaturas falam assim, tá bom? Mas esse meio de contraste não é via oral, é via endovenosa, tá bom? Quarto, questão bem para efeito de aprendizado. No exame de tomografia, foi diagnosticado paralisia das cartilagens aritenoides. Em qual parte do corpo foi realizado tal exame? Pessoal, fica na laringe, tá ok? Nesse caso, fica na região do pescoço, como nós podemos observar aqui na imagem, tá bom? Como podemos observar na região da imagem, o exame da região do pescoço. Cartilagens aritenoides, região do pescoço. Quinta questão. Assinale a alternativa que não representa a vantagem da TC helicoidal versus convencional, ou seja, pessoal, onde não é a vantagem de um equipamento moderno em relação ao antigo. Beleza? Letra A. Os dados são contíguos, pois um volume inteiro é examinado. Pessoal, isso aqui é uma vantagem. A totalidade do volume pode ser examinada com uma única apneia, diminuindo, portanto, registros equivocados de dados gerados por movimento respiratório. Isso é uma vantagem também. Letra C. É improvável que se deixe de perceber áreas pequenas de patologia. Isso pode acontecer na TC convencional se os cortes não forem contíguos. Pessoal, isso também aqui é vantagem da TC helicoidal, tá bom? Letra D. O realce por contraste é menos uniforme durante todo o exame, pois, como a aquisição da imagem é mais rápida, o contraste não tem seu correto tempo de ação no organismo do paciente. Beleza, pessoal, isso aqui, tá, não é uma vantagem da helicoidal, até por interpretação de texto mesmo. Por quê? Ele quis aqui, pessoal, até uma questão assim não muito boa. Tinha que utilizar o termo meio de contraste aqui, tá ok? E comparar as duas. Por exemplo, se eu comparar as duas a realizar o mesmo tempo, o exame no mesmo tempo, o contraste vai estar mais homogêneo distribuído no corpo do paciente, onde ele é mais lento, tá bom, pessoal? Principalmente na TC convencional. E na helicoidal, por ser muito rápido, não vai ter esse correto tempo de ação no organismo. Ele quis dizer com essa questão, uma questão muito mal elaborada, tá bom? Mas ele quis tentar pegar essas ideias subjetivas. Terceira, a manipulação de imagem como referência multiplanar e tridimensional, exibições sombreadas de superfície e projeções com intensidade máxima expandiram-se e melhoraram. Pessoal, tem alguns termos aí que ele utilizou, tá bom? Como MIPS, utilizamos bastante, máxima intensidade de pixel, tá bom? Também esse termo aí, ó, SST, que é exibição de sombras sombreadas de superfície. Esse termo aí, pessoal, SSD, ele é pouco cobrado em concurso, mas é como se fosse possível observar a superfície e forma de objeto, como fazer uma endoscopia guiada por TC, ou ver um rosto de uma pessoa. Basicamente são essas ideias da SSD, tá bom? Sexta questão. Para o TC multislice de órbitas, marque ou assine a alternativa incorreta, tá bom? Letra A. Em uma situação de trauma na região orbitária, a TC mostra tanto lesões de parte mole como óssea, correto, fornecendo detalhes como localização e orientação de fragmentos, corpos estranhos, sem o uso de contraste, correto, tá bom? Corretíssimo. Letra B. No referido exame de órbitas, quando indicado o uso de contraste, é necessário realizar aquisição sem e com contraste nos planos axial e coronal. Pessoal, isso aqui está o quê? Incorreto, tá bom? Porque como é que vai fazer aquisições sem e com contraste nos planos axial e coronal se é multislice? Se é multislice, é apenas uma aquisição volumétrica e não duas, porque ele fala aqui, ó, aquisições axial e coronal, como se fossem duas irradiações no paciente, por exemplo. Duas varreduras em cada, sem contraste, duas e com contraste, duas, ou seja, quatro. Não, pessoal, isso está incorreto. Letra C. Em quadro de processo inflamatório em órbita, quando observado por uma imagem tomográfica, é comum a presença de borramento difuso de gordura orbital e abscesso orbitário, e eventualmente a presença de gás dentro da órbita. Corretíssimo. A doença de Graves é bem visualizada em tomografia computadorizada multislice. Correto, pessoal. Muito bem. Por que na órbita? Porque, pessoal, a doença de Graves causa uma protuberância do globo ocular para a parte anterior, certo? E isso é visto na
TC multislice de órbitas, tá bom? Sétima questão. Para os exames de crânio com topograma lateral e orientação de cortes transversais, tais cortes devem ser iniciados e terminados do vorame magno ao vértice. Pessoal, correto, tá ok? Lembrando que o vértice, ou vertex, é a parte mais alta, tá bom? Da cabeça, é um ponto topográfico, um marco topográfico. Oitava. O protocolo de TC de abdômen de rotina geralmente inclui uma varredura que se estende do diafragma às cristas ilíacas. Correto, pessoal. Lembrando, falou só abdômen na rotina radiológica e considera-se apenas abdômen superior, tá ok? Nona questão. Paciente feminina, 25 anos, fez exame de TC com protocolo, olha aí pessoal, Lyon. Vocês sabiam que existe jornada lyonesa até no Brasil? É muito famosa, pessoal, essa jornada. E eles estudam o joelho, tá ok? Principalmente, pessoal, essa é chamada TAGT. É um tipo de protocolo que é feito várias mensurações para avaliar, principalmente, a estabilidade fêmuro-patelar. Tá ok? Fica aí como aprendizado e dica de alguns concursos, tá bom? E a 10ª e última questão, uma questão bem interessante, certo, pessoal? Que diz o seguinte: idosa de 92 anos tem súbito rebaixamento de sensório, dislalia e hemiparesia à esquerda. É submetida a uma TC de crânio em caráter de urgência e os achados sugerem acidente vascular encefálico focal hemorrágico, ou seja, com foco hemorrágico. Cabe ao radiologista dar o laudo, mas os demais profissionais de saúde cabe a conhecer e marcar a opção correta. Pessoal, tem aqui na imagem, ó. O sangue, geralmente, nesse período de tempo com uma certa urgência em si, ele vai ficar com a característica com a imagem hiperdensa e vai ser circundado por um edema de caráter vasogênico e citotóxico, tá ok? Hipodenso, chamado de halo, tá? E vai ter essas características, ou seja, um acidente vascular encefálico hemorrágico recente, subagudo, tá ok? Vai ter essas características, vai ser uma imagem hiperdensa associado a um halo hipodenso, que é aqui a circundação do local, como ele diz na questão, com a parte focal. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês gostem e em breve lançaremos mais vídeos para a nossa plataforma. Obrigado e foco nos estudos. Tchau, tchau.